Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Vamos ficar de pé e para uma palavra de oração. Soberano Deus e nosso Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor por mais uma noite que o Senhor nos concede de poder retornar a este lugar para adorar-te. Sempre a gente deve pôr em primeiro lugar o perdão, rogar ao Senhor perdão por nossos erros no decorrer desse dia. Todos os dias nós erramos e erramos muito. Todos os dias nós apostatamos. Todos os dias nós saímos da palavra. E todos os dias nós nos arrependemos e retornamos para a palavra. Até que um dia a gente não haja mais necessidade de pedir perdão, porque quando esse dia chegar é porque nós já nos tornamos a perfeita palavra de Deus. Então nós não vamos mais ter que sair dela, porque nós vamos ser ela como o corpo de Cristo, não como cabeça, mas como seu corpo. E nós te agradecemos, porque esse é o nosso lugar, o lugar da igreja é ser o corpo, não a cabeça. A cabeça é o teu lugar, Senhor. Tu és a cabeça, tu és o guia, tu és o pensamento, tu és a palavra, tu és aquilo que vê e tu és aquilo que ouves. O paladar é o Senhor. Então nós te agradecemos e nos abençoe nesta noite, nessa breve palavra, pois pedimos tuas bênçãos em teu nome. Amém. Então nós vamos ler aqui Romanos capítulo 12 e o versículo, são 3 versículos. Versículo 1 até o 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, sacrifício vivo, santo e agradável. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Ô minha irmã Carolina, adorando a Deus com ele. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, para Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm
mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil te entregar todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venha ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dará, te darei louvor. A minha vida é tua, ó Deus, se cumpre em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz assim, meu Deus, eu quero ouvir. Terça-feira, depois, no culto de oração, depois da mensagem do irmão Jaime, aí veio a leitura de Hebreus 11. E aquilo para mim foi algo maravilhoso. Hebreus 11. E depois aquela atmosfera mansa e suave de nossa reunião de oração. Então, quarta-feira, em Santa Isabel, Deus nos deu a mensagem sede. E o parágrafo 21, o irmão Brana dizendo: geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Foi uma mensagem, e quando eu saí eu pensei, essa foi a mensagem da semana. Ontem nós, em Castanhal, tivemos a mensagem Então Jesus chegou e chamou. Aí então eu pensei, não, essa foi a mensagem. Atmosfera muito especial. E hoje eu estou com a mensagem Poder de Transformação. E quarta de manhã eu recebi aqui a visita do irmão Walter
almoçou com a gente, saiu à tarde. Tivemos um bom momento aqui, conversando sobre a palavra. E eu gostaria de deixar aqui esse parágrafo de número 21, que é uma advertência da mensagem Poder de Transformação. 21 é uma advertência. Agora lembre-se, não se esqueçam disto. Irmão Léo e irmão Gênio, 2 pastores, né? Especialmente esses 2 pastores, o irmão Léo e o irmão Gênio. Agora vocês pensam que Satanás vai permitir que isto continue assim, sem nenhum impedimento? Oh, não, com certeza que não. Eu estava lendo ontem, eu não sei se foi ontem ou foi anteontem, mas eu penso que foi quarta-feira. Uma coisa que, lendo o irmão Brana dizendo, que me foi assim, me impressionou. O irmão Brana dizendo o seguinte: o diabo fará de tudo para que você não receba o novo nascimento. Ele fará de tudo para que você não nasça de novo. E eu fiquei meditando naquilo de madrugada e mais tarde o irmão Walter chegou e começamos a conversar sobre coisas da palavra, da atualidade. E realmente o diabo fará de tudo para que você não nasça de novo. Ele tentará o máximo. Então essa é a advertência. Vocês pensam que Satanás vai permitir que isto continue assim, sem nenhum impedimento? Oh, não. Com certeza que não. Ele voará para dentro, um destes dias, como um redemoinho. Mas quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele. Quando o inimigo vem como uma corrente de águas, a força é muito grande, a força é descomunal. Quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele. E eu pus aqui embaixo, uma observação. É aqui que eu creio que o ofício não precisa de ajuda. Que o ofício não precisa de ajuda. Porque o ofício é Deus. E Deus tem força. Deus é a força. Agora, ele continua assim, quando isso acontece, então ele diz assim: somente mantenha-se em oração por si mesmo. Mantenha-se em oração por si mesmo perante Deus. Mantenham-se em oração por si mesmo perante Deus. Apeguem-se uns aos outros
mantenham-se firmes em Deus, porque se vocês se amam uns aos outros, isso mostra que amam a Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Eu vou ler aqui o 86, sobre a nossa mente não estar qualificada em pensar na correta direção de Deus. Ela não está qualificada. Esse 86, o Mombrana diz assim, e que Deus criou um paraíso para o conforto dos seus filhos. Deus criou o paraíso para o conforto, para que a gente tivesse o conforto. E nesse conforto nós não íamos precisar de casa, de tenda. Penso que nós não íamos nem precisar de tomar banho, essas coisas todas assim. Então o Éden, aquele jardim perfeito, Deus criou para o nosso conforto. Para o nosso conforto. E imagine como que Adão e Eva dormiam sem roupa, sem teto, sem panela, sem fogão. E eles estavam confortáveis. Aquilo era se tivesse uma fome, eles iam lá e apanhavam uma goiaba, uma pera, uma uva, né? E pronto. Estavam felizes, estavam confortáveis. Então, nada de bactéria, nada dessas coisas, né? Dessas doenças, né? Sem aquela preocupação de lavar o cabelo toda manhã, de passar química no cabelo para poder manter. Eva não se preocupava com isso. Seu cabelo não embaraçava, ela não precisava pentear o cabelo, não tinha pente, não tinha creme, não tinha nada disso. E ela era feliz com seu esposo. Uma coisa confortável. E todas as vezes que ia a virada do dia, Deus os visitava e os colocava para dormir. E eles dormiam em paz. Eu estava dizendo hoje como está estranho hoje essas coisas, né? Então a nossa mente, aí ele diz, o Mombrana no 86, ele diz assim: ele é o Pai em mais alto grau. Ele é o Pai em mais alto grau. E ele diz, isso mostra que nós estamos aqui embaixo, bem embaixo mesmo. Somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo, paz. Ele é o Pai em mais alto grau. Veja. E quanto mais, não admira que o apóstolo Paulo tenha dito: o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus armazenou para os que o amam. O que o olho não viu, o que o ouvido
ouviu, não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Ou seja, é um completo mistério. O olho não vê, o ouvido não ouve e não sobe para o coração do homem. É aquilo que Deus reservou para os que o amam. Nós simplesmente não conseguimos imaginar em nossa mente. Como é que a gente pode imaginar a felicidade de um casal sem casa, sem panela, sem fogão, sem uma pia, sem uma lajota, porcelanato, sem um ar? Como é que te pode imaginar uma felicidade dessa? Sem roupa, sem pente, sem creme, sem perfume. E eles eram felizes. E eles não precisavam de nada. Porque tudo isso que eu acabei de citar é a ciência. O creme é a ciência, o perfume é a ciência, a casa é a ciência, a lajota, porcelanato, o vaso sanitário, tudo é ciência. E a ciência é uma Dalila. A ciência é a Dalila do século 21. Então, como pode aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram e que não subiu para o coração? É isso que Deus reserva para aqueles que o amam. O que nós pensamos que é um paraíso? O que é um paraíso? O que é um paraíso, né? Que é uma coisa perfeita. Então, nós simplesmente não conseguimos imaginar em nossa mente, nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção do que Deus tem armazenado em nós que o amamos. Está armazenado em nós que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande é. Está além disso. Poderia você imaginar o que o céu será quando nós estivermos lá, jovens e sem pecado? Poderia você imaginar isso aí? Sem aquela preocupação se vai cortar energia, com as contas do cartão que está para vencer, e alguns já estão até vencidos. Então, Deus ainda é Deus. Deus ainda cuida de nós. Deus ainda é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Só que a nossa mente não dá para imaginar isso. Não tem como imaginar. Você vê uma imagem de uma catarata, aí você fica maravilhado. Poxa, que paraíso. Aí você vê a imagem do mar, da floresta, né? Aquelas as cavernas. Aí você imagina que isso aqui é paraíso. Mas nós não temos como imaginar isso. Porque é aquilo que o olho não viu. É aquilo que o ouvido não ouviu. E é aquilo que não subiu para o coração. É o que Deus tem reservado para aqueles que amam, para aqueles que o amam. Então imagine, você vai viver eternamente com uma muda de roupa.
eternamente você não vai ter guarda-roupa. Você vai viver eternamente só com uma veste branca. E nessa veste não vai aparecer nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de noda, umas fezezinhas de carapanã, né? Eu me lembro quando eu andava com calça branca. Era uma preocupação. Bonito, né? Muito bonito. A roupa branca, mas quem usa, quem gosta da roupa branca, anda preocupado. Onde se assenta, onde se encosta. Porque para não sujar. Às vezes está lá no guarda-roupa guardado, ainda tem um plástico por cima. Aí vai passar, na hora que vai passar, carapanã passou por lá. O branco dá para ver tudo. Imagine, nós vamos passar uma eternidade só com uma roupa branca. Descalço. Você não vai ter sapato lá. Você vai andar descalço. Não vai se preocupar com unha encardida. Não vai ter que meter uma basezinha lá para dizer que está brilhando. Não vai ter que escovinha para estar escovando todo dia a unha. Coisas que nós nos preocupamos aqui. Então imagine o que é você ser jovem, eternamente jovem, sem pecado, ou seja, sem toda essa bagagem de pecado que o pecado trouxe para nós. Desde a morte, até doenças, até nervosismo. Sabe, você viver sem nenhum problema, não ter um problema em sua vida. Não precisar escovar dente, não precisar ter palitinho para limpar o dente, não precisar de nada disso. Só uma muda de roupa. Não vai precisar lavar a roupa. Porque na eternidade não haverá poeira, não tem poeira lá. Não tem sujeira, não tem nada. É perfeito, é uma coisa perfeita. Mas só de a gente falar, a gente não tem como a gente imaginar, porque é aquilo que o olho não viu. Aquilo que o olho não viu. Como é que eu vou andar numa rua, calçada toda de ouro? Entendeu? Será que eu não vou escorregar? Você não vai suar, transpirar. Então realmente nossa mente não está preparada para isso. Não está preparada para saber o que é isso aí. Na verdade, nossa mente não está preparada nem para saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que esperar as coisas irem acontecendo. E depois que a gente vai entender as coisas. Nós somos muito lentos para entender as coisas de Deus. Lento demais. Muito lento, né? Então, será quando todos estivermos jovens lá, e jovem, sem pecado, e não, que formoso lugar, poder ver as árvores e elas não sujarem, as folhas dela
não caírem, porque as árvores vão ter vida eterna. Os galhos não vão apodrecer, porque os galhos das árvores terão vida eterna. Tudo vai ser eterno. Veja, nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele o falou, e será assim. E será assim. Por isso, a necessidade da renovação do nosso entendimento. Então, ser renovado, ter a renovação do entendimento, ser transformado, é ser mudado e feito algo diferente. É ser mudado e feito algo diferente. Que Deus te abençoe. Então, irmãos, aí vem a orientação do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo. Não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. E o irmão Walter estava me dizendo, né, que ele ouviu de certo doutor que disse a ele: seu Walter, a nossa mente vive nos enganando. Nós estávamos, e disse: eu ouvi da ciência isso aí. A nossa mente vive nos enganando. Então, ela vive nos enganando. A vida dela é nos enganar. E você chega a pensar certas coisas que não são. Você chega a acreditar em coisas que você acha que é e não são. E depois Deus confirmou a nossa conversa com a mensagem sede. E aí veio, através da semana, vem só acrescentando isso. Então chegamos agora no final da semana com a mensagem poder de transformação. E ter aquela evolução na mente, Então, hoje, nós não sabemos, até na última hora, eu usei essa expressão para a irmã Ana, disse: eu não sei, quem sabe a vontade de Deus é que a gente entre na fornalha, e Ele só vai se manifestar quando Ele estiver lá dentro. Como nós não sabemos, vamos fazer o que nós sabemos, porque a vontade de Deus nós não sabemos. E a verdade é essa. A gente vive dizendo coisas e a nossa mente vive nos enganando. Ela vive nos enganando. A única mente que não nos engana é a de Cristo. Mas a nossa mente vive nos enganando. Agora, a mente dele não. Por isso que a gente não deve confiar no homem, no bom sentido. Nós não devemos confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. E está dizendo que a gente não deve confiar em nós. Mas a gente só pensa nos outros, né? É por isso que eu não acredito no fulano. E tu acredita em ti, né? Que vive te enganando. Tua mente vive te enganando e tu vive acreditando nela, né? Pois tu és maldito quando tu confia na tua mente. Maldito o homem que confia no homem. Que coisa profunda é essa, né? A gente
vive sendo enganado. Vive sendo enganado. A gente prova o paladar e, poxa, essa comida está deliciosa. Está nos enganando. Eu estava vendo uma coisa muito séria dita por um ancião. Por que que os homens hoje vivem cansados? Por que que os jovens vivem cansados? E já vivem cansados. Não dá nem pinta aqui, mas quando o braço não tem força. Entendeu? Capinar, nem se fala em capinar, Deus o livre. Porque aí rapaz, eu fiquei pensando, aí estava embaixo assim, a voz da sabedoria. Por que que a mocidade vive cansada? Aí ele vai dizendo, né? E depois ele chega assim, é o alimento que nós comemos. Isso está refletindo. Por que que a maioria dos homens são estéreis hoje? Porque a maioria das mulheres estão estéreis hoje. E isso não precisa tomar remédio, não. Quando vê um que gera 1, 2, 3, é um milagre já. Já fica birmado. Tem um irmão Léo com 7 filhos. Meu Deus, 7 filhos, rapaz. O menino, coitado, não consegue gerar 1. Sem tomar remédio nem nada. Por que que isso está acontecendo? Você sabe que isso é antibíblico, né? Inclusive, é uma maldição, né? A mulher que não tinha filhos, lá no Antigo Testamento, era como se ela fosse uma mulher amaldiçoada. Por que que nossos pais nossas mães tiveram 14 filhos, 10 filhos, 12 filhos? E hoje não tem. Então tudo isso é a ciência que está nos matando. Lentamente está nos matando, porque ela é anticristo, ela é anti a palavra. Ela faz de tudo para que a palavra não se cumpra. Aí nós estamos assim. Por que que nós estamos tão fracos, tão cansados? Um homem com 56 anos cansado, como eu. Cansado. Vivo cansado. Dou uma volta de bicicleta, tem que deitar. Imagine o que é estar num céu sem pecado. Isso é por causa do pecado, né? Aí vem o povo, aí vem o pessoal os naturalistas, né? Então, é isso aqui e tal, mas adoece também e morre igual os outros, né? Então parece que até as plantas medicinais não fazem mais o efeito que fazia. Aquele chá não faz mais o efeito que fazia. Todas essas coisas parece que não. Eu vivi em dias que um chá de casca de cebola, casca de alho, folha de eucalipto resolvia muitos problemas. Só que a cebola, coitada, o alho, coitado, o eucalipto, coitado, até a terra hoje, até a mangueira dá bicho. Quando que mangueira dava bicho antigamente? Você vê aquela fruta bonita, aquela manga, a manga
Uma manga gostosa que tem aí. Bacuri. Quando que manga bacuri dava bicho? Mas não, tem que ser a nativa, a manga comum. Até manga comum dá bicho hoje. O que é que está acontecendo com a terra? É que até aí o cidadão disse: você come e você fica anêmico. Você come as coisas e fica anêmico. Isso, quem procura se alimentar melhorado, né? Mas quem não... Quem vai de refrigerante, essa gordura para lá, já está mais lá do que cá. Então não tem mais nada sadio, não tem mais nada puro. Não tem mais nada sem agrotóxico, não tem mais nada sem... Não tem mais nada original. Nós estamos vivendo num tempo que não tem mais nada original. Até o adubo puro da galinha não é mais original, porque ela come ração. As fezes dela não é mais como era, com aquela força toda, né? Jesus, volte logo, Senhor. Restaure tudo, toca fogo em tudo, queima tudo, Senhor. Purifica essa terra para que ela volte ao original. Não é à toa que tua palavra diz que ela está gemendo. Ela está gemendo de dar fruto bichado. As goiabeiras. Eu me lembro da goiabeira na casa da minha mãe. Não dava bicho. Podíamos pegar qualquer goiaba ali. Aquela imensa goiabeira. E dessas goiabas grandes, podia pegar lá no escuro, apanhar e comer, eram sadias. Não precisava estar procurando bicho nela e aquela coisa toda. Mas hoje a terra está gemendo, a terra está fraca, está tudo fraco, o homem está fraco, a terra está fraca, até os peixes agora estão dando doença. Está tudo fraco, a carne está fraca. Meu Deus, tenha misericórdia. Está tudo fraco, está tudo podre, está tudo cansado. A carne está cansada, está bonita. A carne está bonita, te vê a carne, o corpo do homem, de uma mulher, está bonito. Mas experimenta ferir. Que no mesmo dia já está infeccionada. No mesmo dia, não precisa nem passar de um dia para o outro. No mesmo dia, ela já está apodrecida, já tem pus nela. Então tudo isso está acontecendo. E nós não temos como resolver esses problemas, a não ser o Senhor Jesus. Esse é o Éden satânico. Esse é o resultado do paraíso nas mãos de Satanás, da coisa perfeita nas mãos de Satanás. Satanás pegou algo perfeito e tem levado 6.000 anos e deformou tudo. Deformou tudo. Mas nós estamos chegando no fim deste tempo. Estamos entrando naquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao nosso coração. Mas Deus tem reservado coisas que nós não entendemos, que nós não conseguimos, e por mais que a gente pare,
medite, só se entrar no teu espírito. Aí nós vamos pegar um fiozinho da meada, porque nossa mente não tem condições de receber a plenitude de Deus em nós. Então nossa mente vive nos enganando, vive dizendo coisas, fazendo a gente acreditar na mentira. Nós vivemos acreditando em mentira. Nós cremos na mentira. E nossa mente nos engana nisso. Por isso que precisamos da tua palavra na nossa alma, em algo mais profundo do que nosso espírito. Essa natureza, a nossa alma. Então, aquela torre de controle na alma do cristão, do eleito. Deus leva-nos em paz, cuida de nós. É a minha oração. Boa noite com Jesus Cristo no coração. Deus abençoe a todos.